Ernesto encara Sandra com frieza. A voz é baixa, mas carregada de ameaça. Eles precisam tirar Celso do caminho. E ele quer saber se ela está com o irmão ou contra ele. Sandra empalidece. O choque é imediato. Ela balança a cabeça, revoltada. Você enlouqueceu de vez. Eu nunca vou compactuar com nada que faça mal ao meu irmão. Ernesto não desvia o olhar. Não está brincando. Diz isso com todas as letras. Ele se aproxima um passo. Afirma que Celso está ameaçando tudo, inclusive o casamento deles. Você acha certo seu irmão ser contra o próprio cunhado? Sandra desvia o olhar. O coração aperta. Ela tenta ganhar tempo. Podemos achar uma solução. Eu posso conversar com ele. Ernesto corta. Seco. Dessa vez não tem conversa. O silêncio pesa. Ou eu, ou o Celso. Sandra regala os olhos. A voz falha. Eu não posso fazer uma coisa dessas. Ernesto se aproxima ainda mais. Intimidador. Então você já escolheu? Ele se afasta. E Sandra fica ali, paralisada. Por dentro, o pânico cresce. O que ele está pensando em fazer? Meu Deus, eu não posso permitir. Enquanto isso, Olga observa tudo de longe. Ela flagra Ernesto conversando com cara de gato e pé de cabra. O assunto é claro demais para ser ignorado. Um serviço contra Celso. Os vilões começam a segui-lo. Vêem quando Stella se despede de Túlio. Olga não pensa duas vezes. Corre até Sandra. Conta tudo. Desesperada, Sandra sai correndo. Ela precisa salvar o irmão. Pouco depois, o pior acontece. Um dos capangas aponta a arma. O disparo ecoa. Sandra se joga na frente de Celso. Sem pensar. Sem hesitar. O corpo dela cai. O mundo parece parar. Mais tarde, a campainha toca. Sandra abre a porta. E se surpreende ao ver Celso ali. O coração dispara. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui. Celso entra decidido. Eu quero saber onde está o Ernesto. Só saio daqui depois de falar com ele. Nesse instante, Ernesto aparece. Com um sorriso debochado. Ora, ora. Se não é o meu querido cunhado. Sandra se desespera. Por favor, Ernesto. Ele a interrompe. Não se intrometa. O assunto é entre mim e ele. Celso avança um passo. O olhar é duro. Eu vim saber se você já tomou a sua decisão. Vai desaparecer da vida de todo mundo. Ou quer que eu vá até a polícia? Ernesto sorri. Cínico. É claro que eu tomei a minha decisão. Vou sair da cidade. Pegarei o último ônibus para o Rio de Janeiro. Celso se surpreende. Ergue a cabeça. Ótimo! Eu vou me certificar disso. E não ouse me enganar. Ele vai embora. Sandra encara o marido. A voz treme. Você vai mesmo sair da cidade? Ernesto cai na risada. O olhar é frio. Claro que não. Nem parece que você conhece o seu maridinho. A frase ecoa como veneno. Aflita, Sandra respira fundo e pergunta, com a voz carregada de medo. Então, o que você vai fazer? Ernesto nem deixa que ela termine. Passa por cima da pergunta. Seco. Eu não farei nada, minha querida. Agora, com licença. Tenho que ir até a rádio. Há negócios a tratar. Ele pega o casaco e sai. A porta se fecha. E o silêncio pesa. Sandra sente um frio na barriga. O coração aperta. Que ódio! Eu detesto ser dessas pessoas que se preocupam com tudo. Mas com o meu irmão. Com ele, eu não consigo. Ela anda de um lado para o outro. A mente não para. O que será que o Ernesto está aprontando? O que Sandra nem imagina é que o marido está prestes a cometer a pior de todas as maldades. Um pouco mais tarde, Ernesto se encontra com cara de gato e pé de cabra. O clima é tenso. Irritado, ele não esconde a fúria. Eu nunca mais deveria confiar em vocês. Depois do erro estrondoso que cometeram. Os capangas se entreolham.
Mas eu tenho um serviço. E desta vez, não vou admitir erros. Poucos metros dali, Olga caminha distraída, até se surpreender ao ver Ernesto com os dois homens. A curiosidade fala mais alto. Ela se aproxima devagar. Escuta tudo. Ele estará na rodoviária. No horário do último ônibus. Cara de gato franze a testa. E como vamos saber se é a pessoa certa dessa vez? Ernesto tira uma foto do bolso. Mostra sem paciência. Compare muito bem. Pé de cabra engole seco. E se a gente não conseguir? Ou se esse homem não aparecer? O olhar de Ernesto se transforma. Furioso. Eu já disse. E não vou repetir. Não vou admitir erros. Ele se inclina para frente. A voz é ameaçadora. Se errarem, eu mesmo farei questão de me vingar. Mais afastada, Olga sente um arrepio. O estômago revira. Gente! O Ernesto está mesmo sedento por vingança. Ela engole em seco. O medo cresce. Mas quem será o azarado? Que está na mira dele? Momentos depois, Ernesto volta para casa. Sandra, aliviada ao vê-lo entrar, solta o ar preso. Ai, graças a Deus! Onde você estava? Ele responde com naturalidade ensaiada. Na rádio. Como eu te disse. Sandra ainda está nervosa. Não consegue disfarçar. E quanto ao meu irmão? Ernesto sorri de lado. Cínico. Eu não sei. Por que eu deveria saber? Sandra retruca, sem paciência, a voz embargada. Por favor, não se faça de desentendido. Você disse que queria se livrar dele. Ernesto dá de ombros. Finge despreocupação. Não quer dizer nada. Foi um momento de fúria. Eu percebi que não posso fazer nada contra ele. Senão estaria fazendo contra você também. Sandra respira um pouco mais aliviada. O peito ainda dói. Está falando sério? Mas você disse aos céus que ia viajar. Ernesto responde, num tom ensaiado. Eu prometo que vou dar um jeito. Vai ficar tudo em panos limpos. O alívio dura pouco. Sandra volta a ficar nervosa. A dúvida retorna. O que você quer dizer com isso? O que você vai fazer? O Celso está irredutível. E eu conheço meu irmão. Ernesto revira os olhos. Impaciente. Eu já disse que vou dar um jeito. Ora. Quer saber? Vou dar uma volta. Sandra regala os olhos. A voz sai aflita. O quê? Vai sair de novo? Para onde você vai? Ele responde, seco. Vou ao bar jogar sinuca. Pelo menos lá ninguém fica me azucrinando. Ernesto se retira. A porta se fecha mais uma vez. Sandra fica parada. O medo cresce. Algo não está certo. Pouco tempo depois, Ernesto se encontra novamente com cara de gato e pé de cabra. O tom é duro. As ameaças se repetem. Enquanto isso, Sandra começa a se arrumar. Decidida, ela se disfarça de baronesa. Coloca as joias da titia. O olhar no espelho é de quem tomou uma decisão difícil. Eu vou a esse tal bar. Se o Ernesto estiver mentindo, eu jamais voltarei a ficar ao lado do meu marido. Ao mesmo tempo, Celso chega à rodoviária. Olha em volta. Atento. Eu sei que cheguei mais cedo. Mas quero ter certeza de que o Ernesto vai embora. Vou ficar aqui até a saída do último ônibus. Ele não imagina o perigo que corre. Mas um detalhe. Um único detalhe. Pode salvar 2 vidas. Momentos depois, Sandra se prepara para sair. Nesse instante, Olga chega. Nervosa. Péssima hora para vir. Eu preciso sair. Olga interrompe, desconfiada. Para onde você vai? Para a rodoviária. Sandra franze a testa, confusa. Rodoviária. Por que eu iria para a rodoviária? Olga solta uma risadinha curta, carregada de tensão. Não precisa esconder de mim. Eu sei que você e o Ernesto estão planejando uma vingança.
O coração de Sandra dispara. O rosto empalidece. Vingança. Do que você está falando? Anda. Me diga o que você sabe. Olga suspira. Baixa a voz. Eu sei pouco. Eu vi o Ernesto falando com 2 homens estranhos. Falando de uma tal vingança. Que vai acontecer na rodoviária. No horário do último ônibus. As palavras de Olga caem como um golpe. Sandra fica completamente em choque. O sangue some do rosto. Meu Deus! O Ernesto mentiu pra mim. Sem dizer mais nada, ela sai correndo. Disparada. Sem olhar para trás. Olga fica ali, confusa, observando. E balança a cabeça. Parece que a cada dia esses 2 ficam mais loucos. Enquanto isso, Celso chega à rodoviária. E vê Stella e Túlio se aproximando. O coração dispara. Ele se esconde rapidamente, para não ser visto. Observa de longe. Então é verdade. O doutorzinho vai embora hoje. E seria, claro, no mesmo ônibus que Ernesto disse que pegaria. Alguns metros adiante, Túlio tenta manter a calma. Acho que ainda temos um tempo antes do ônibus chegar. Stella está abalada. A voz sai fraca. Eu não me conformo. Você ter que sair da cidade. Túlio suspira. Eu também não. Mas não posso ficar sem emprego. E você sabe disso. Os 2 se olham. As palavras viram confissões. Promessas. Sentimentos que ficam no ar. Celso assiste a tudo. Arrasado. Ele se esquece completamente do motivo que o levou até ali. Dá as costas. E começa a caminhar por uma rua deserta. As lágrimas escorrem. O peito dói. De repente, 2 homens surgem à sua frente. Cara de gato. E pé de cabra. Celso se assusta. O coração dispara. O que é isso? Quem são vocês? Cara de gato aponta diretamente para ele. A voz é fria. Não viemos aqui para conversar. Desesperado, Celso ergue as mãos. A voz treme. Pelo amor de Deus. Levem o que quiserem. Mas não façam nenhuma besteira. Pé de cabra responde, sem emoção. Não estamos aqui por isso. Ele dá um meio sorriso. Cruel. Ah! O Ernesto mandou um abraço. Celso congela. Os olhos se arregalam. Ernesto. Antes que consiga reagir, ele vê Cara de Gato se preparando para agir. Nesse exato momento, Sandra surge correndo. Entra na frente do irmão. Abre os braços. Não! Um estampido ecoa. Metros dali, Stella e Túlio levam o maior susto ao ouvir o barulho seco. O som corta o ar. Stella fica pálida. A voz sai trêmula. Isso é o que eu estou pensando. Túlio engole em seco. O olhar é de puro medo. Sim. Acho que é. Sem pensar 2 vezes, os 2 começam a correr, disparados. E chegam à rua de cima da rodoviária, onde tudo pode ser revelado. Nesse momento, Stella e Túlio chegam à rua de cima da rodoviária. E veem os 2 homens fugindo. Cara de gato. Pé de cabra. Correndo às pressas. Mais à frente, a cena é chocante. Celso está ajoelhado no chão, com a baronesa nos braços. Desesperado. Em choque. Stella se aproxima, assustada. O que aconteceu aqui? Celso chora. A voz sai quebrada. Foi o Ernesto. Ele armou tudo para me matar. Túlio fica surpreso. Mas algo chama sua atenção. E a baronesa? O que aconteceu com ela? Celso hesita por um segundo. Não revela a verdade. Ela me salvou. Ela não é como o marido. Ele olha para Túlio, implorando. O que você está fazendo aí parado? Você não é médico. Me ajuda, por favor. Nervoso, Túlio se aproxima. Pega Sandra nos braços com cuidado. Stella fica desconcertada. Aquela mulher, a baronesa, foi justamente quem provocou a demissão de Túlio. Mesmo assim, Stella engole tudo. Abraça Celso. Sem pensar 2 vezes. Os 3 seguem às pressas para o hospital.
Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Ernesto se encontra com os capangas. O sorriso no rosto é de pura expectativa. E então? Trabalho concluído. Cara de gato e pé de cabra se entreolham. Ninguém responde. O sorriso de Ernesto desaparece. O semblante se fecha. Se vocês me disserem que... Cara de gato interrompe, nervoso. Não tivemos culpa. A sua esposa entrou na frente. Ernesto congela. O chão parece sumir sob seus pés. Como é que é? Vocês só podem estar brincando comigo. Ele dá um passo para trás. Atônito. Ela está no hospital. Pé de cabra completa, tenso. Acho melhor você não aparecer por lá. A gente contou pro Celso. Dissemos que você foi o mandante. A fúria explode. O quê? Ernesto grita, fora de si. Agora eu vou cumprir a minha promessa. Vou acabar com a alegria de vocês dois. Os capangas entram em pânico. Começam a correr. Ernesto vai atrás. O olhar tomado por ódio. Fúria descontrolada. Mas o que ele nem imagina é que um milagre está prestes a acontecer. No hospital, Celso anda de um lado para o outro. Inquieto. Desesperado. Espera qualquer notícia da irmã. Stella tenta acalmá-lo. Observa sua aflição. Eu não sabia que você era tão íntimo da baronesa. A ponto de ficar assim. Celso respira fundo. Tenta se recompor. Eu só estou assim porque ela me salvou. Stella o encara com atenção. O olhar é desconfiado. Estou pensando numa coisa. Se foi o Ernesto que armou essa emboscada, como a baronesa foi parar exatamente no lugar onde tudo ia acontecer? E mais, por que ela se jogou na sua frente? Celso sente o peito apertar. Os olhos se enchem de lágrimas. Você pode não acreditar, mas a baronesa é uma boa pessoa. Stella franze a testa. A dor ainda fala mais alto. Uma boa pessoa? A mesma que armou para me separar do Túlio? Ela suspira, amarga, e olha como a vida é irônica. Agora é ele quem está cuidando dela. As palavras pesam. Celso sente um frio na barriga e um peso enorme na consciência. Nesse momento, Túlio se aproxima. Celso corre até ele, aflito. E então? Como está minha irmã? Túlio não responde de imediato. Abre a mão. Mostra um colar. O camafeu de Anastácia, misturado às joias da titia. Isso salvou a vida dela. Serviu como um escudo. Celso fica sem reação. Ela está bem. Fora de perigo. Celso encara a joia. As pernas cedem. Ele se ajoelha. Chora. Dessa vez, não é desespero. É alívio. É emoção. Ele entende que, de alguma forma, Anastácia poupou a vida da sua irmã. Momentos depois, Celso entra no quarto de Sandra. Os dois se olham e se emocionam. Sandra sorri, fraca, mas aliviada. Que bom que você está bem, meu irmão. Celso enxuga as lágrimas. Respira fundo. Essa experiência me fez perceber uma coisa. Eu não quero mais cometer erros. E não quero que cometam erros em meu nome. Sandra estranha. Do que você está falando? Celso a encara. Sério, mas sem dureza. Eu sei que você salvou a minha vida. E por isso mesmo, eu me sinto no direito de te pedir uma coisa. Ele faz uma pausa. Confesse. Confesse que você armou para separar o Túlio da Stella. Sandra regala os olhos. O choque é imediato. Ela não sabe como reagir. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Ernesto continua perseguindo Cara de Gato e Pé de Cabra. Fora de si. Gritando. Ameaçando. A confusão chama atenção. Uma viatura para bruscamente. A polícia aborda os três. O delegado os encara, desconfiado. Posso saber o que está acontecendo aqui? Desesperado, Pé de Cabra se adianta. A voz treme. Pode me levar?
Pode me levar direto pro xadrez. Me deixa longe desse lunático. A súplica sai desesperada. O delegado se surpreende. Mas por isso agora. Cara de gato se adianta, nervoso. Eu também quero distância desse homem. Foi ele quem mandou a gente agir contra o irmão da esposa. Mas quem acabou no hospital? Foi a própria baronesa. Foi tudo ordem dele. Ernesto arregala os olhos. O cerco se fecha. Ele tenta correr. Desesperado. Não consegue. O delegado o alcança. Segura firme. E o leva direto para a delegacia. No hospital, Celso pede que Stella, Túlio e Lauro entrem no quarto de Sandra. Ainda com o disfarce de baronesa, ela respira fundo. A voz sai firme, mas carregada de culpa. Eu menti. Foi tudo mentira. Ela encara Stella, sem desviar o olhar. O Túlio não me beijou. E eu duvido que ele fosse capaz disso. Ele te ama, Stella. A mocinha se emociona. Olha para Túlio com os olhos brilhando. Os dois se abraçam. Fortes. Aliviados. Sandra então se vira para Lauro. O tom é decidido. Devolva o emprego do rapaz. Ele não merece ir embora por minha causa. Lauro hesita por um instante. Mas acaba cedendo. O sorriso surge. Stella e Túlio se beijam. Emocionados. Com a certeza de que não vão mais se separar. Mais ao fundo, Celso abaixa a cabeça. As lágrimas escorrem. O coração está em pedaços. Mas ele sabe. Fez a coisa certa. E agora queremos saber de você. Que nota o Celso merece por ter conseguido fazer Sandra revelar a verdade? Você acha que ele combina mais com a Stella do que o Túlio? Deixe sua resposta nos comentários. E clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.